Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Em 2013, eu tive uma oportunidade marcante que me deixa muito orgulhoso até hoje. Eu fui escolhido para ser o paraninfo de uma turma de engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina, a mesma universidade na qual eu me formei engenheiro em 1986. No meu discurso, a pedido dos próprios formandos, eu deixei algumas recomendações ou conselhos que eu julgo importantes para o início da carreira. E aqui está o primeiro deles. Recomendação número 1. Não dar ouvidos à conversa mole de que engenheiro recém-formado não sabe nada, ou que sabe muito pouco. É verdade que os senhores ainda têm muita coisa para aprender, mas quem de nós não tem? Eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre a vida e sobre o meu trabalho. Os seus professores ainda continuam aprendendo. Apesar de sermos bem mais velhos que os senhores, não sabemos tudo. Os senhores também não sabem. Porém, o fato de não sabermos tudo não significa que não sabemos nada, ou que o que nós sabemos não é suficiente. Ao conceder a cada um dos senhores o grau de engenheiro eletricista, a reitora Rosilane Neckel, em nome dessa universidade, manifesta a convicção de que os senhores estão prontos para o exercício da profissão, portanto, sabem o suficiente. Os senhores sabem o suficiente para iniciar a carreira com competência e segurança, numa das áreas mais significativas para o desenvolvimento desse país. E isso não é pouco. Portanto, sigam em frente com confiança e com coragem. Eu resgatei esse trecho do discurso para deixar claro que eu não faço parte daquela legião dos que dizem que o recém-formado não sabe nada ou que sabe muito pouco. No entanto, é preciso continuar aprendendo sempre. Agrônomos e engenheiros e os profissionais das geociências não podem perder o trem da ciência e da tecnologia. Precisam buscar o conhecimento onde ele estiver disponível, para manter a sua competitividade no mercado. E é disso que nós vamos falar neste episódio da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. Formação continuada. O desafio de se manter competitivo num mundo de competências intelectuais. Esse é o nosso episódio número 11. Durante toda a sua trajetória de estudante, até o final da graduação, você teve poucas oportunidades para decidir o que deveria estudar. Isto era, na maioria das vezes, uma tarefa dos professores, dos coordenadores dos cursos ou das disciplinas. Esse tempo acabou. Agora você está por sua própria conta. Agora você precisa identificar as suas lacunas de competências ou áreas de interesse e programar você mesmo os livros, as revistas técnicas a serem lidas, os cursos ou palestras nos quais você deve se inscrever. E você não tem a opção de não ler livros, nem revistas, nem participar de cursos ou palestras. Na verdade tem, mas aí o seu futuro como profissional está comprometido. E você já deve saber disso. As atividades profissionais dos engenheiros e dos agrônomos são baseadas na capacidade intelectual e nas competências adquiridas. Um profissional sem competências, especialmente as competências técnicas, terá poucas chances nas disputas pelas melhores oportunidades. Há 50 anos, o engenheiro precisava manter na sua biblioteca os livros e apostilas utilizados durante as aulas da faculdade e talvez adquirir uma coleção do Manual do Engenheiro Globo. Tinha 7 volumes, vários tomos, parecia uma enciclopédia. E essa coleção, lançada nos anos 1960, estava na biblioteca de 9 em cada 10 engenheiros.
e era suficiente para que ele se sentisse atualizado e seguro. Um profissional com 35, 40 anos de carreira trabalhava com as mesmas técnicas e tecnologias que havia aprendido na faculdade. E esse tempo também passou. As técnicas e tecnologias de produção estão evoluindo muito rápido. Novas práticas são incorporadas ao dia a dia dos profissionais. E agora, principalmente nas últimas 2 décadas, o domínio de disciplinas não técnicas, como gestão de negócio e relacionamentos interpessoais, estão se tornando cada vez mais indispensáveis. Estudar é preciso. Aprender coisas novas, deixar para trás antigas práticas superadas e, principalmente, saber separar o que é relevante do que é apenas modismo. Existem vários caminhos para que um profissional busque formação continuada, e é importante observar que esses caminhos não são excludentes. Primeiro, os clássicos cursos de pós-graduação, que podem ser os cursos stricto sensu, oferecidos geralmente pelas universidades, que são os cursos de mestrado e doutorado. Nesses cursos, o profissional desenvolve competências de pesquisador e desenvolvedor de ciência. Ao final do curso de mestrado, o aluno precisa escrever e defender um trabalho de pesquisa em uma dissertação, onde ele demonstra que conhece profundamente aquele campo estudado. Já no doutorado, a tese deve ser escrita e defendida no final do curso e deve tratar de uma contribuição original para o campo de ciência que está sendo estudado. São cursos geralmente escolhidos para quem pretende se dedicar à pesquisa ou ao ensino. O segundo grupo de cursos no âmbito da formação continuada são os cursos lato sensu, que inclui os cursos de especialização, com duração mínima de 360 horas, geralmente distribuídas em 12 a 18 meses de aula, com a realização não obrigatória de um trabalho de conclusão de curso. São oferecidos pelas universidades, mas também por dezenas, talvez centenas, de instituições de ensino superior no Brasil inteiro. Esses cursos são excelentes para quem pretende se especializar numa determinada área de atuação profissional, porque permite estudar vários aspectos do assunto com mais profundidade do que normalmente é possível na graduação. Depois dos cursos stricto sensu e lato sensu, podemos incluir os cursos de aperfeiçoamento, atualização, extensão e os cursos livres. Os cursos de aperfeiçoamento são práticos, voltados para as técnicas utilizadas no dia a dia do trabalho do profissional. São cursos geralmente destinados a profissionais já especialistas, justamente para que possam obter ou desenvolver novas técnicas e novas competências. Esses cursos geralmente têm uma carga horária de 180 horas e são reconhecidos pelo MEC, assim como os cursos de especialização. É importante lembrar aqui que nos cursos de aperfeiçoamento, nenhum título é conferido ao profissional. Os cursos de atualização são destinados aos profissionais que tenham interesse em rever ou aprimorar as suas competências técnicas, teóricas e práticas de uma determinada especialidade. E, como o próprio nome indica, nesses cursos são apresentados conhecimentos mais atuais daquela área de atuação. Os cursos de atualização geralmente têm uma carga mínima de 40 horas e nem sempre são reconhecidos pelo MEC. Os cursos de extensão são geralmente fornecidos pelas universidades. São cursos de curta duração que servem para complementar a graduação. E, finalmente, nós temos os cursos livres. Esta é uma modalidade que é muito conhecida pelos profissionais, pois quase todas as entidades de classe e os sindicatos costumam promover esse tipo de curso. São, como os cursos de extensão, eventos de curta duração, geralmente 4, 16 ou 20 horas.
O conteúdo é focado em competências pontuais de alguma área específica. É ministrado geralmente por um profissional especialista, experiente e com uma reconhecida competência didática. A principal diferença entre os cursos de extensão e os cursos livres é que os primeiros são organizados e oferecidos por universidades e podem, eventualmente, compor a carga horária dos cursos de graduação ou de pós-graduação. Já os cursos livres são, geralmente, oferecidos pelas entidades de classe, pelos sindicatos, pelos conselhos profissionais e por empresas interessadas em compartilhar conhecimentos técnicos e desenvolver novas competências profissionais. Mas, nos últimos anos, temos percebido uma crescente participação das universidades também nessa modalidade de cursos. O profissional deve escolher os cursos livres dos quais participará em função de como aquele conhecimento específico se encaixa na sua formação continuada, ou na formação continuada que ele pretende sustentar. A principal utilidade de um curso livre é permitir que o profissional economize tempo para obter um conhecimento pontual ou desenvolver uma habilidade específica. Para qualquer nível dos cursos que a gente viu até aqui, é interessante que o profissional fique atento e busque, sempre que possível, obter certificações técnicas de instituições ou de fabricantes. Por exemplo, você pode saber gerenciar a obra com competência, mas se você tiver uma certificação PMP, isso certamente irá colocar as suas propostas ou o seu currículo em outra prateleira. Na descrição do vídeo nós vamos deixar links para algumas certificações muito interessantes para a área de engenharia e para a área de agronomia. E nesse universo de formação continuada existem ainda as palestras, sejam elas realizadas em eventos isolados ou em fóruns, congressos, seminários ou outros tipos de eventos. As palestras são formas simples e geralmente agradáveis de obter algum conhecimento novo e, eventualmente, novas competências. Mas as palestras não servem apenas para isso. Em linhas gerais, existem 4 tipos de palestra. E esta classificação é feita pela engenheira, autora e palestrante Lígia Facione. As palestras são motivacionais, as palestras biográficas, as palestras de divulgação e as palestras informativas. As palestras motivacionais são aquelas em que o palestrante transforma o senso comum em show. Elas servem para inspirar ou divertir os participantes, produzindo eventualmente reflexões sobre o dia a dia. Elas não têm compromisso com conhecimentos novos, nem com desenvolvimento de novas competências. Geralmente o palestrante é inteligente, talentoso e dinâmico. A base desse tipo de palestra é o entretenimento. Nesse caso, vale tudo. Teatro, música, performances, dinâmicas, piadas, desafios, cenários. E o objetivo é envolver, encantar, produzir um alto astral, enfim, motivar. Como eu já disse antes, esse tipo de palestra não tem o objetivo de desenvolver ou fixar novas competências. Pelo contrário, batem em tópicos de almanaque, assuntos conhecidos e dominados há 200 anos, coisa que as nossas avós já sabiam e que os mais velhos sempre repetiram como conselho aos mais novos. Tudo reciclagem do que o Marco Aurélio já escreveu nos seus diários, lá no século II, ou nos livros do Dale Carnegie, na década de 1930. Não são bobagens, muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, admiro os palestrantes motivacionais, talentosos e originais. E sempre recomendei aos mais jovens, de 14, 15, 20 anos, porque considero importante absorver esse tipo de conhecimento sobre as coisas da vida. O segundo tipo de palestra são as palestras biográficas. São histórias de vida contadas por alguém que teve uma experiência especialmente interessante. Os palestrantes geralmente são pessoas famosas, empresários bem-sucedidos,
sobreviventes de catástrofes, aventureiros, pessoas com talentos especiais, atletas, jornalistas, artistas, escritores, enfim, expoentes em alguma área. Pessoas que tiveram um desempenho excepcional, além da conta, e tiveram uma experiência pessoal digna de registro e de admiração. O objetivo desse tipo de palestra é inspirar os participantes para enfrentar determinados desafios. Na linha do se eu conseguir, você também consegue. Você também pode chegar ao lugar onde eu cheguei. Embora os resultados obtidos pelos palestrantes geralmente sejam idiosincráticos, ou seja, dificilmente todas aquelas condições, talentos, predisposições, coincidências estarão presentes no caso particular de cada um dos participantes da palestra. O terceiro tipo de palestra pode ser muito interessante para a formação continuada de engenheiros e de agrônomos. São as palestras de divulgação. Geralmente são apresentadas por técnicos, representantes comerciais ou vendedores com razoável capacidade de comunicação. Essas palestras apresentam uma determinada tecnologia, sempre com ênfase no produto que está sendo apresentado. Essas palestras, em geral, são gratuitas, porque interessa ao patrocinador, a empresa que detém a tecnologia ou o produto, que o conteúdo seja apresentado aos profissionais. É muito comum que essas palestras sejam muito boas e úteis em termos de conhecimento. Porém, é importante ficar atento à natural parcialidade do palestrante. Ele está a serviço de quem pagou para que ele esteja ali, ou seja, o patrocinador. A empresa responsável pelo produto que está sendo divulgado é que detém a fala do palestrante. É claro e aceitável que ele pegue leve sobre os pontos fracos do produto que ele está apresentando e nem toque nas eventuais vantagens de utilizar o produto fornecido pelos concorrentes. O objetivo da palestra de divulgação é conquistar novos clientes ou novos usuários para aquele produto. Isso não tira o valor desse tipo de palestra para a ampliação do repertório tecnológico e científico do profissional. Apenas é necessário ficar atento a essas possibilidades de parcialidade. Por fim, temos as palestras informativas. Nesse tipo de palestra, o que ocorre é o compartilhamento de conteúdo técnico ou teórico, mas apresentado de maneira acessível e atraente aos leigos. Geralmente, trata-se de uma aula introdutória para um determinado conhecimento. E, normalmente, não exige mais do que os conhecimentos básicos do público de interesse. Por exemplo, se uma palestra é sobre estrutura metálica, a plateia deve entender, claro, de engenharia de estrutura. Se for uma palestra sobre microchips, os ouvintes devem entender de eletrônica e assim por diante. Mas os participantes não precisam ter conhecimentos técnicos aprofundados sobre o tema da palestra. As palestras são específicas para determinadas áreas e geralmente ministrada por professores ou profissionais reconhecidos. Nesse tipo de palestra, os palestrantes não são famosos, não precisam ter nenhum talento especial, além das habilidades didáticas, da articulação verbal e de uma abordagem original dos problemas apresentados. A ideia é contextualizar o assunto e provocar na audiência curiosidade para saber mais e buscar aprofundamento. Por isso, nesse tipo de palestra, quase sempre são fornecidas referências adicionais, livros, vídeos, textos, que as pessoas podem procurar depois. As palestras informativas servem para economizar o tempo e o dinheiro dos profissionais. Para apresentar o assunto tratado, o palestrante tem o trabalho de pesquisar, estudar, organizar e desenvolver recursos didáticos para algum conteúdo ou conhecimento específico. Muitas vezes, o palestrante terá feito muitos cursos, terá estudado dezenas de livros
e trabalhado bastante as ideias suas e de vários autores até concluir alguns pontos que tornem esse conhecimento útil para ser aplicado na vida real dos participantes. E ainda terá de arquitetar uma maneira de apresentar os fundamentos e as conclusões de maneira clara, didática, rápida e, principalmente, atraente. Tudo isso em poucos minutos, para uma plateia de não iniciados. As palestras costumam ter entre 1 hora e 1 hora e meia. E quanto mais curta é a palestra, mais difícil é encontrar os caminhos para as explicações necessárias. Imagine se você tivesse que fazer todos os cursos, ler todos os livros e conhecer todos os autores só para ter uma ideia geral sobre um determinado tema que você ainda nem sabe se é ou não relevante, se aquela ferramenta ou aquele método apresentado é ou não é adequado aos problemas que você precisa enfrentar no seu trabalho. Se a abordagem é ou não é interessante, pertinente ou oportuna para a realidade do seu mercado. É complicado, é demorado e é caro. Então, para saber se vale a pena para você assistir a uma palestra, você deve avaliar o quanto tempo, quanto dinheiro você vai economizar e quanto valor aquele conhecimento irá acrescentar ao seu trabalho. Para além das salas de aulas e dos auditórios, a formação continuada ainda passa pelos livros, pelos documentários, pelos vídeos no YouTube, assinaturas de periódicos, além das viagens de estudo, participação em feiras e em congressos. E não podemos negligenciar a importância dessas coisas para o desenvolvimento contínuo de conhecimentos, habilidades e capacidades. Com relação aos livros, eu tenho insistido com os profissionais para que eles se acostumem com a ideia de ler durante o horário de trabalho. Abandonar a velha noção de que ler um livro é uma coisa para se fazer depois do horário de trabalho ou quando não tiver nada mais importante para fazer. Para um profissional cuja atividade é essencialmente intelectual, é inadmissível pensar que ler é uma atividade secundária ou periférica. Para um engenheiro, para um agrônomo ou para qualquer profissional de geociências, ler é trabalhar. A leitura de livros e periódicos, especialmente aqueles que dizem respeito à sua atividade profissional, é uma atividade importante de pesquisa e desenvolvimento. Ler livros melhora ou aumenta a sua gama de competências e, portanto, prepara você para ter uma melhor visão do trabalho e ajuda a desenvolver novos produtos ou melhorar a qualidade dos produtos já existentes. Por isso, ler é uma coisa para ser feita durante o horário de trabalho. O profissional deve reservar um horário para isso e incorporar esse hábito na sua rotina. E assim, quando o profissional estiver sentado, lendo um livro ou assistindo a um vídeo de formação continuada, ele deve ter a consciência de que está trabalhando normalmente, como se estivesse fazendo um projeto ou atendendo a um cliente. E quando a atividade de leitura tiver se incorporado definitivamente aos seus hábitos operacionais, você terá elevado o seu trabalho a um outro nível. Pode acreditar. 3 conclusões para esse episódio. Primeiro, a formação continuada é um processo permanente e uma responsabilidade exclusiva do profissional. As suas escolhas e a sua dedicação vão decidir que classe de profissional você irá se tornar. 2. Cursos e palestras são fundamentais na grade de formação continuada que o profissional deve organizar a cada ano depois da graduação, especialmente se produzirem certificações profissionais. 3. A leitura de livros e periódicos, sejam impressos ou eletrônicos, é muito importante para a fixação de conceitos e conteúdos, e isso deve ser feito também nos horários de trabalho. Ler sem culpa é um importante passo para a construção de uma carreira produtiva e brilhante.
E no próximo episódio, o episódio número 12, nós vamos falar de marketing para serviços de engenharia. E se você pensa que marketing é propaganda ou divulgação nas redes sociais, você vai ter uma surpresa. O marketing é muito mais do que isso. O marketing para serviço de engenharia é muito mais complicado. Mas quando você encontrar os caminhos, o seu desempenho pode melhorar consideravelmente. Te vejo lá.